Bom, boa noite aí, Douglas. Então, o pessoal for entrando aí, vou adicionando. Vamos para a nossa segunda aula aí, né, da UC de comandos elétricos. Eu vou continuar a falar um pouco aqui da parte de manutenção, né, da área elétrica e falar da segunda atividade aí. Jim, deixa eu compartilhar a tela. Bom, então a gente sabe que na manutenção, né, claro, ela foi evoluindo ao longo dos anos e acompanhando principalmente as evoluções da própria Revolução Industrial, né? As próprias evoluções tecnológicas advindas aí ao longo do tempo. Então, quais foram então essas mudanças que a gente foi percebendo? Por exemplo, crescimento na variedade, na quantidade de itens físicos a serem mantidos, né? Ou seja, claro, o nível de complexidade aumentou bastante, né? De forma considerável, né? Então, são hoje muito mais equipamentos eletroeletrônicos, os equipamentos também estão mais complexos, né? Então, hoje são bem mais itens a serem observados na questão de manutenção. Com isso, então, os projetos ficaram maiores e mais complexos e a questão das técnicas inovadoras de manutenção, né? Então não foi à toa que com a evolução tecnológica vieram então as diferentes tipos de manutenção, né? A gente vê a manutenção corretiva, depois aí com a preventiva, preditiva e a chamada TPM, né? E hoje, então, a gente tem novas abordagens com relação ao contexto da manutenção. Então, por exemplo, anomalias nos equipamentos que podem afetar a segurança do meio ambiente, né? Hoje tem esse rigor, né, a nível de vigilância, principalmente com relação aí à questão de meio ambiente e à segurança do operador. O funcionamento adequado dos equipamentos também constitui qualidade dos produtos, ou seja, é, hoje o mero até o funcionamento, por mais simples que seja, ele também afeta diretamente a qualidade do produto. Então, ele também está intrínseco, né, está correlacionado à qualidade do produto, né, ao controle de qualidade. E a credibilidade do equipamento, ou seja, eu tendo meu equipamento com manutenção em dia, eu também tenho redução de custos. Bom, então a evolução da manutenção nas etapas, né, que, como eu falei, iniciou com o início da atividade industrial, né, não só na década de 40, mas desde a concepção da máquina mecânica a vapor, lá o tear mecânico, que é a máquina a vapor. Então, por exemplo, hoje tem a operação até o aparecimento da anomalia, e isso era muito feito antigamente, então não se tinha lido o conceito de peças sobressalentes. Então a máquina ela usava até quebrar. Quebrou, substituía por uma outra. Tem a manutenção por períodos, né? Ou seja, já começou ali a implantar um conceito de prevenção, assim como na planejada, a baseada em condição, que aí é a preditiva, né? E a proativa, que hoje faz parte, por exemplo, da manutenção produtiva total, ou TPM, né? Bom, e qual que é a correlação desses conceitos no tempo, né? Então, nesse aí até a anomalia, o equipamento permanece em operação e não há monitoramento até que haja uma quebra, né? Então, por exemplo, a década de 40, ou seja, do advento da máquina ali, foi no final da 1890 ali, até 1940, as falhas ocorriam e geravam impactos na produção. Porém, não se tinha muito conceito de produtividade. Então, não se estava de manutenção de rotina, por exemplo, lubrificação e limpeza. E claro, o grau de complexidade daquelas máquinas as máquinas eram até relativamente simples, né? Manutenção por períodos, né, incide na troca de componentes e equipamento em intervalos pré-determinados de tempo, sem avaliação de suas condições de operação. Então, esse tipo de manutenção ocorreu em meados de 50, após a Segunda Guerra Mundial. A manutenção planejada, ela dá início aos planos de manutenção por meio de planejamento de atividades, com a finalidade, então, de evitar falhas nos equipamentos. Devido ao aumento da complexidade e aos custos operacionais, surgiu a manutenção preventiva. Então, na década de 60, né, a oferta de mão de obra se torna reduzida e a busca por produtos aumenta.
ocasiona, então, o crescimento da mecanização das instalações industriais. A manutenção baseada em condição, então, esse tipo de manutenção tem seu início na década de 80, sendo colocada em prática como estratégia de manutenção fundamentada na inspeção das condições de operação dos equipamentos, com a finalidade de detectar falhas no sistema. Então, por essa razão, é chamada de manutenção preditiva, que é o monitoramento das condições de conservação. Então, foi isso principalmente com o advento da eletrônica, né, onde consegue ter maior assertividade, por exemplo, em monitoramento desses sinais, né? Então, por exemplo, análise de vibração, análise de óleo, análise de temperatura, pressão, enfim, eu conhecendo bem o fenômeno físico, claro, e eu tendo também capacidade de ler os sinais, eu consigo detectar ali, eu consigo prever uma vida útil de determinada peça, se é hora de trocar, se eu posso prolongar um pouco mais, né, se é uma hora realmente de parar tudo e fazer uma manutenção mais intervencionista, né? Enfim. Bom, sobre os tipos então de manutenção, né, pessoal? Eu falei, a gente tem aí a corretiva, a preventiva, a preditiva e a detectiva. Bom, a corretiva, então, é localizar de acordo com o plano de manutenção possíveis anomalias em máquinas, instalações e equipamentos, desmontar total ou parcialmente os equipamentos, utilizando técnicas que favoreçam uma montagem correta, avaliar a necessidade de substituição de componentes e executar essa tarefa, lubrificar e ajustar peças e componentes e ter ciência do funcionamento das máquinas e componentes para executar testes após a montagem. Bom, e então a manutenção corretiva, pessoal, ela se divide em duas. A gente tem a corretiva planejada e a não planejada. A não planejada, ela geralmente impõe custos elevados, devido à quebra repentina do equipamento, gerar perdas na produção e ainda prejudicar a qualidade do produto. Já a corretiva planejada, ela acontece quando é percebido o mau funcionamento do equipamento e, desse modo, providencia os elementos ou dispositivos necessários para substituição ou reparação, antecipando assim a paralisação do sistema. Ela vai ter um custo menor, vai ser rápido e se torna mais segura que a manutenção corretiva não planejada. A manutenção preventiva, né? Então é justamente, como o próprio fala, para prevenir uma quebra ou paralisação do sistema. Então ela vai estabelecer padrão esquematizado, ou seja, períodos de parada para interrupções periódicas nos equipamentos, para favorecer uma substituição do componente para evitar um desgaste prematuro. Só que, claro, essa manutenção tem que ter um controle de todos os equipamentos. Exemplo clássico é carro e moto, né, pessoal? Então, aquelas manutenções preventivas, por exemplo, de 1.000 em 1.000 ou de 10 em 10 mil nos carros, você faz para verificar possíveis desgastes, para verificar o que deve ser, né, o que deve ser intervencionado ou não. Quais são as vantagens da manutenção preventiva? Você tem uma classificação equilibrada na carga de trabalho, redução do estoque de elementos ou dispositivos para reposição, melhoria da vida útil dos equipamentos e sistemas, diminuição de custos, melhor qualidade do produto, redução dos acidentes de trabalho e diminuição de efeitos causadores de danos ao meio ambiente. Então, após o planejamento, o monitoramento no sistema tem que ser executado com finalidade de que essas precauções possam evitar então a quebra ou paralisação do sistema. A preditiva, né, então ela estabelece então quais são as condições reais de funcionamento. Ela é a partir de um monitoramento em tempo real de uma variável de interesse de uma máquina. Então, qual que é o melhor caso ali para manutenção preditiva? Quando é uma máquina de alta criticidade, eu preciso monitorar ela, principalmente aquela variável que pode me dar maior problema. Por exemplo, vibração, por exemplo. Qual é o objetivo então da manutenção preditiva? É justamente estabelecer com antecedência a necessidade de processo de manutenção em componentes específicos de um equipamento, evitar que ocorram desmontagens desnecessárias para a manutenção, aumentar a vida útil dos componentes e do equipamento, diminuir as interrupções não planejadas dos sistemas, impedir crescimento de danos, aumentar o grau de confiança na atuação do equipamento ou sistema e determinar com antecedência as interrupções para que haja a execução das manutenções.
quais são as condições para a gente implantar? Então, o equipamento deve favorecer ao monitoramento, tem que ter viabilidade para o monitoramento e as causas ou quebras devem ser monitoradas e acompanhadas em seu desenvolvimento. Então, para que a manutenção seja executada, eu preciso disponibilizar diversos instrumentos com a capacidade de descrever vários fenômenos, como vibração, temperatura, desempenho e aceleração. Então, por exemplo, para analisar a vibração, eu utilizo o acelerômetro. Esse acelerômetro, por exemplo, ele vai pegar um sinal no tempo, que é a vibração, que é uma força que vai variando ao longo do tempo. Eu vou aplicar nesse sinal uma ferramenta matemática que chama transformada de Fourier. O que, que ela faz? Ela pega esse sinal no tempo e coloca na frequência. Aí nessa frequência eu coloco no espectro de potência, onde ele me dá diferentes frequências. Essas frequências detectadas, dependendo, ela vai me indicar dependendo do valor, ela me indica um problema. Pode me indicar problema, por exemplo, se for um rolamento nos elementos rolantes, na pista interna ou na pista externa, se é um defeito, vamos dizer assim, distribuído, que me dá excentricidade, se é um defeito pontual, ou seja, um defeito pontual ali na pista de rolamento, também pode me dar N defeitos, só que aí, claro, vai exigir do operador a leitura do sinal, então tem que saber ler um sinal. Isso vai exigir uma maior capacidade do operador. O operador tem que saber ler e interpretar para justamente tomar a melhor decisão. Vou prolongar a vida útil, vou trocar, vou manter, vai continuar de jeito. Então, essa habilidade vai ser essencial para tomar as melhores decisões, né? Bom, aí continuando aí, né, pessoal? Bom, para as normas de aplicação da manutenção, né, que já a gente sabe que tem 36 normas regulamentadoras, né? Então, claro, a gente não usa todas ao mesmo tempo, depende daquilo que a gente vai trabalhar, mas as básicas aí, praticamente NR6, que vai falar de equipamento de proteção individual, né? É, essa norma também vai falar sobre o SESMIT, né, que é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, e também estabelecer a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, né, para fazer então a recomendação ao EPI adequado de cada trabalho para aquela determinada atividade. Então a gente tem aí, né, os EPIs, por exemplo, proteção para a cabeça, como o capacete e o capuz de segurança, né, para proteção do crânio em que haja risco de contato com partes giratórias ou móveis de máquina, EPI para proteção dos olhos e face, né, contra impactos de partículas volantes, né, que estão suspensas aí, né, por inércia. Tem EPI para os membros superiores, como as luvas de segurança para proteção das mãos contra choque elétrico e a manga de segurança. Né, por exemplo, o antebraço também para choque elétrico. Né? Então a gente aqui tem dois tipos de luva. A de borracha, por exemplo, e a outra, né, uma é para principalmente para a parte elétrica e outra parte mecânica. Então, uma dupla proteção aí. Tem a proteção para os membros inferiores, né? Para a segurança dos pés contra os choques elétricos. Aí depende, né? A bota, por exemplo, para a área mecânica, você vai ter a biqueira de aço, né? Para evitar, por exemplo, a queda e esmagar os dedos ali, esmagar o pé. Então vai ter uma biqueira de aço que protege. Claro, eletricidade eu não posso ter essa biqueira de aço, eu vou ter que tirar, tem que ser ela só de couro para ter a total isolamento aí, para não se tomar o choque. E proteção para quedas em diferença de nível, para o trabalho em altura, né? Por exemplo, a alta alabarte, a corda de rapel, enfim, todo o cinturão, é tudo. E além disso, tem a própria norma que fala em trabalho à altura, acho que é NR35, se eu não me engano. Ok, pessoal? Então agora eu vou falar da segunda atividade que vocês vão fazer aí. Vou dar um exemplo aí. Só pegar aqui, rapidinho. Bom, então aqui, pessoal, o que que vocês vão fazer? Vocês vão dimensionar dispositivo de proteção elétrico.
Então a gente vai dimensionar o fusível, o relé térmico e o contator para os seguintes dados de motores utilizando os componentes da VEG. A gente vai consultar esse link aqui para obter os dados dos motores e consultar o arquivo. Esse arquivo está lá na biblioteca, vou mostrar ele para vocês, para auxiliar na seleção dos equipamentos. E aqui, pessoal, tem 5 questões. Aqui está o negócio, pessoal. Vocês não vão fazer a questão 4 e nem a questão 5. Pode ignorar ela. Vocês vão fazer só a 1, a 2 e a 3. Eu vou fazer a 1 aqui com vocês e depois vocês façam a 2 e a 3. Certo? Não vamos fazer isso aqui de exemplo, depois vamos fazer a questão 1. Então vamos lá, eu vou abrir então essa primeira link aqui. Deixa eu abrir aqui. Então ele vai abrir aqui para mim. Esse aqui, então, é o catálogo da VEG para motor. Vamos ver também que o outro arquivo que está na biblioteca. Esse aqui é o resumo, catálogos fusíveis, contadores, relés e motores. Cadê a biblioteca? Tá aqui, ó, material complementar. Tá aqui, ó, resumo, catálogos fusíveis, contadores, relés, motores, ó. Beleza. A gente vai vir aqui, ó. Dá um minutinho aqui, pessoal. Bom, então vamos fazer aqui, pessoal, esse primeiro ali, ó. Dimensionar os fusíveis para proteger o motor VEG, 5 CVs, 220 volts, 60 Hz, 4 polos, supondo o seu tempo de partida TP de 5 segundos, aí no caso uma partida direta. Aí lá do catálogo de motor VEG, ele vai me dar então a relação entre a corrente de partida e a corrente nominal. Ele vai me dar a corrente nominal pelo motor, dado pela tensão, número de polos, ele me dá a corrente nominal. Eu vou multiplicar então a corrente nominal por essa relação, corrente de partida sobre corrente nominal, ele me dá a corrente de partida. A corrente de partida, então aqui eu multiplicando 8,2 por 13,8, eu vou ter 113,61 ampere. Eu vou dimensionar o fusível. Então eu vou pegar um fusível do tipo D. Onde vai ter esse fusível do tipo D? Olha lá na página 5 do arquivo. Cadê o arquivo? Peraí, cadê ele? Ele tá aqui, ó. Tem fusíveis NH, aqui, ó, fusível tipo D. Fusível tipo D, então qual que é, é o tempo de partida, lá, ó, 5 segundos, e a corrente de partida. Então é 5 segundos no tempo e 113,61 na corrente. Onde eu vou localizar aqui, ó. Aqui a corrente, ó, 113, eu vou pegar aqui, pessoal, vou colocar em vermelho, para ficar mais fácil. Então, aqui, ó, 113. Aqui está em escala logarítmica. Então, você conta de 10 em 10. Ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Aqui é 100, 200, ó. Então, 100, 113 está bem pertinho aqui. Eu vou adotar bem pertinho aqui. Eu vou passar uma linha vermelha aqui, certo? O tempo de partida é de 5 segundos. Ó. Então, 1, 2, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ó. Então, é esse daqui, ó. Então, essa linha aqui, ó. Vou tentar passar ela aqui, pessoal. Beleza, então deu mais ou menos nessa região aqui, ó.
Se a gente for ver, vai dar entre o disjuntor de 25 amperes e o de 35 amperes. Vou adotar esse de 35 amperes. Beleza, achei então aqui o primeiro disjuntor de 35 amperes. Certo? Adotei aqui, ó, fazendo fusível 35 amperes. O que que eu vou verificar agora? O relé térmico. Bom, para o relé térmico, pessoal, então aqui, ó, para o relé térmico, eu preciso da faixa de ajuste aqui, ó, da faixa de ajuste da corrente. Bom, a minha corrente nominal, ela é se eu pegar ela aqui, ó, se eu pegar a minha corrente nominal, ela é de 13,8. Se eu pegar 20% a mais, que geralmente é para fazer do disjuntor, então eu vou pegar 13,8 multiplicar por 1,2 dá 16,6, ou seja, o meu relé térmico vai ter um ajuste entre a corrente nominal, não pode ser abaixo, e 20% acima, que é 16,56. Aí eu vou vir aqui, ó, tá entre 13 e 16. Então, no caso, eu vou pegar esse relé aqui, ó, tá vendo? A faixa de ajuste está entre 11 e 17. Como a minha corrente é de 13 a 16 ali, eu peguei 13, 20% a mais. Então, tá essa aqui é a faixa de ajuste. Vou adotar, então, esse relé térmico, o RW27, 1D3, o 017. Bom, RW27, 1D3, 017. Aí o contator, pessoal, também o contator eu vou dar uma olhada aqui, o que que eu faço para pegar o contator. O contator está aqui, ó. Deixa eu só ver aqui, pessoal. Bom, o contator, pessoal, eu vou considerar então qual que é o meu motor. Meu motor é de 4 polos e vou considerar qual que é o fusível. Meu fusível lá, como ele é de 35, eu vou pegar ali um contator um pouquinho maior. Vamos pegar esse daqui, ó. No caso, adotou esse aqui, é o CWM40. Se vocês forem ver aqui, ó, é o CW4010V26. Ó. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Aqui, ó, o CWM40, ó, é o máximo que ele vai ter, ó, é de 63, ó. Cadê? Que no caso aqui é de 35, né? Então vou pegar aqui, ó, o de 35 amperes, como de fato tá aqui, né? Aí adotou esse daqui, ó, o CWM40. Tá vendo aqui? Ele pega 63 de fusível. Deixa eu ver mais o que mais ali. É, a questão de manobra aqui, né? O número de polos e o fusível máximo. Então, no caso, eu vou adotar esse aqui, ó. No caso, eu poderia adotar o CWM40 ou de 35 um pouquinho maior. Poderia pegar também o CWM25 ou 32, mas a questão mesmo, posso pegar o CWM40, até para dar uma folga a mais aí. Mas tanto faz, podia escolher o 25 ou o 32 também. Certo, pessoal? Vamos fazer o outro aqui para a gente entender. Vamos lá, vamos pegar a questão motor VEG, 3 cavalos, 4 polos. Vamos pegar ele aqui, ó. Então vamos. Então, motor. Deixa eu só fechar esse, tirar aqui. Então vamos lá, vamos pegar a tensão. A tensão, eu vou pegar esse aqui, ó, 220, 380. Polaridade, 4 polos, né? Então, deixa eu só ver aqui.
O motor é 4 polos, eletrifácio 220, partida direta, regime AC4, isso aqui é principalmente para o contator, potência 3, né, 3 CVs aqui o HP, e aqui tanto faz, pessoal, pode marcar ou não. Aqui ele já me deu um tanto bom de motor, ó. Vou adotar, pessoal, vamos pegar o primeiro motor que tiver aqui, ó, vamos pegar esse daqui mesmo, esse primeiro, ó. Então a tensão é 220, 4 polos, 3 cavalos. Ó, então ele vai ter aqui ó, um IP sobre N de 8,6. Ó, a primeira informação que eu preciso pegar, ó, o IP sobre N. Então vamos lá, deixa eu escrever aqui. Ó. Então a primeira coisa a considerar o IP sobre N. Então lá, ó, IP, que é a corrente de partida, sobre a corrente nominal. Ele é de 8,6. Eu preciso agora, a segunda informação, a corrente nominal. Vamos lá, ó, rendimento, fator de potência, aqui, ó, corrente nominal. Como a gente está indo no primeiro motor aqui, ó, essa aqui é a corrente nominal, ó, que está na primeira, que é 220. A outra corrente aqui, ele é se fosse 380. Como é 220, olha lá, 8,42. Então, eu sei que meu IN, 8,42 amperes, certo? 8,42. Então, aqui, ó, eu vou pegar a minha corrente de partida, eu vou multiplicar 8,6 vezes 8,42. Então aqui é 8,6 vezes 8,42, tem um 72,41 ampere de corrente de partida. Então eu preciso, lá naquele catálogo, eu posso adotar, ao invés do fusível do tipo D, posso pegar uma do fusível tipo NH. Também pode ser do mesmo jeito. Posso usar aqui também. Mas vamos no tipo D aqui, só para manter, ó. Então, posso adotar, né? Então, adotar fusível tipo D, ó. Adotar fusível tipo D. É, o tempo aqui, ó, que está falando, ele é de 5 segundos. Então, da mesma forma, 5 segundos. Então, 2, 3, 4, 5, ó. Então, aqui, ó, 5. Vou passar a linha aqui, ó. Então, de 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. O próximo, então, é 72, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 72 está bem próximo aqui, ó. Então, eu vou fazer bem paralelo. Bem pertinho do... Ó, então encontrou aqui, ó. Então ele encontrou entre as curvas de 20 ampere e a de 25 ampere. Então eu vou adotar 25 ampere aqui de fusível. Então aqui, ó, um fusível. Então fusível tipo D, 25 ampere. Certo? Fusível tipo D. Então esse é o primeiro. Bom, agora eu tenho que olhar o relé e vamos primeiro o relé. Então o relé eu vou pegar uma corrente aqui, ó. Eu vou colocar IR, que é a corrente de relé. Ela é 1,2 vezes a corrente nominal. Então é 20%, né? Coloca aqui vezes a corrente nominal, que é de 8,42. Então aqui, ó, 1,2 vezes 8,42. Vou colocar 10,10 ampere, certo? 10,10 ampere, eu tenho a minha corrente de relé. Então eu vou vir aqui, ó, vou achar
a faixa de ajuste dos relés, ó. Faixa de ajuste do relé, então, ó, vai ser entre então, a faixa de ajuste do relé, faixa de ajuste do relé, vai ser então o 8,42 até 10,10 ampere, certo? Então essa é a minha faixa de ajuste do relé. Vamos só ver aqui, ó, de 8 até 10, ó, a gente tem esse daqui, ó. Então adotar o relé, ó, e é justamente o fusível de 25, ó. Então adotar o relé de adotar relé o RW27, aqui é RW27, o RW27, um D3, então um D3, então já achei o fusível e o relé. Agora eu vou para o contator. Contator, pessoal, eu vou olhar principalmente, ele é qual que é um negócio de manobra, ele é AC4. A C4 tá aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Bom, apagar aqui também. Ó, a C4 o que, ó? Manobras pesadas, acionar motores com carga interna, plena, ou interna não, carga plena, comando intermitente, reversão a plena marcha. Eu tenho aqui, ó, 220, ó. E qual que é a potência? A potência não é de 3 CVs, ó. Bom, então posso pegar, ó, esse aqui vai até 4. Então posso pegar esse daqui, ó. E fusível lá é de 50, então eu vou adotar esse daqui, ó, CWM25. Então, contator é o CWM25. Certo, pessoal? Tem alguma dúvida aí, questionamento? Vamos fazer essa atividade aí. E pessoal, bom, então, não havendo dúvidas aí, pessoal, eu vou finalizando ela aqui por hoje. Então, se tiver alguma dúvida ou questionamento aí, só me procurar. Bom, pessoal, a gente tem que ter um tempinho aí, né? Então, vou desejar a todos uma boa noite, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus aí e até a próxima.